Você já assistiu A Hora do Mal, filme lançado agora em 2025, de terror, e que foi uma surpresa muito boa. É mais um daqueles filmes que surgem do nada e impressiona boa parte do público. A história do filme começa depois que 17 crianças simplesmente somem em uma noite, saindo de casa exatamente às 2h17 da manhã. E ninguém consegue solucionar. Uma curiosidade legal é que no começo do lançamento do filme, tiveram algumas sessões nos cinemas que lançaram o filme às 2h17 da tarde. E para você descobrir o que significa o 2h17, me acompanha no vídeo porque eu te conto todos os detalhes que eu peguei assistindo de novo o filme A Hora do Mal. O filme, apesar de ser uma surpresa gostosinha, tá cheio de nome famoso, como por exemplo o Josh Brolin, o Thanos, Benedict Wong, o Wong, que faz Doutor Estranho, Justin Long, o Sandy Jr. em Olhos Famintos, e a Julia Garner, que eu já conheci ela assistindo Ozark, e é muito boa atriz. Inicialmente, a Rooney Mara e a Elizabeth Olsen receberam a oferta de fazer o papel da Justine, porém recusaram. O Pedro Pascal iria fazer o papel do Archer no lugar do Josh Brolin, mas por conta dele estar filmando o Quarteto Fantástico, ele acabou desistindo. Bom, saiba que vai ter muito spoiler aqui, né? Então, esteja avisado. Você vê como que o roteiro é tão bom, ele foi super disputado entre a Netflix, Universal, a Sony e a New Line Cinema. Quem ganhou foi justamente a New Line. O acordo foi fechado em 38 milhões de dólares, mas o que mais pode ter pesado assim nesse aspecto, né, de ganhar a competição entre os estúdios, foi a New Line ter dado a certeza de que o filme iria pro cinema. Talvez se ele tivesse ido direto pro streaming não teria feito tanto sucesso, não sei. O filme começa com uma garotinha falando que a história aconteceu na cidade dela há 2 anos atrás, porém a gente não encontraria nada nos noticiários porque as autoridades ficaram tão constrangidas por não ter solucionado esse caso na época que abafaram o caso. E eu vou te falar um negócio, viu? No filme fala que até o FBI tava no caso. E eu com 15 minutos de filme já teria resolvido esse enigma aí. Mas eu explico isso melhor mais tarde. E ela também fala que o caso aconteceu na escola dela, onde em uma classe com 18 alunos, em uma quarta-feira apareceu apenas um coleguinha lá, o chamado Alex Lilly. Isso porque na madrugada anterior, às 2h17 da manhã, as crianças saíram da casa delas e nunca mais voltaram. Grava isso na cabeça de vocês, nunca mais voltaram. Vamos lá, por que 2h17 da manhã? O diretor disse em uma entrevista que foi referência ao número do quarto em O Iluminado, mas não do filme, o livro. Caso você não saiba, no livro o número do quarto lá é 217, já no filme do Kubrick ele colocou 237. Talvez seja por isso que ele tenha colocado 17 crianças sumindo. Também tem o fato de na sala de aula da professora Justine Gende aí ter sobrado exatamente 2 pessoas e 17 sumindo. Dá pra ver também que quando a professora entra na sala de aula também teria o nome das crianças para cada uma dessas gavetas que tem aqui, mas no final do filme a gente vê que o Alex acabou pegando tudo para entregar para Gladys. E a forma como as crianças correm aí é bem peculiar, né? Com os bracinhos abertos para trás. E não é uma referência a Naruto. Na verdade, essa corridinha aí é referência a uma foto bem triste. Lá em 1972, os Estados Unidos e o Vietnã estavam em guerra. E no dia 8 de junho de 1972 foi tirada uma foto de uma garotinha correndo no meio da rua com os bracinhos para trás. Ela não estava sozinha na foto, tinha mais uma galera ali e tal. Todas elas queimadas, porque jogaram uma bomba lá chamada Napalm. Enfim, eu não posso mostrar essa imagem aqui porque ela é bem pesada até, mas o movimento dos bracinhos para trás é inspirada nessa fotografia. A forma como elas correm também com esse bracinho meio que solto para trás poderia demonstrar que elas estão agindo como se fossem marionetes, já que a Gladys faz o ritual que controla as pessoas, né? E aqui nesse momento as crianças estão sendo controladas para que elas corram até a casa do Alex, como se fossem realmente marionetes. E enquanto as crianças correm aí pro escuro, tá tocando justamente uma música chamada Beware of Darkness, ou Cuidado com as Trevas em português, onde fala para ter cuidado com os depravados decadentes e tomar cuidado com a escuridão e tal. A menininha falando sobre os policiais saberem que as crianças saíram das casas delas às 2h17 porque algumas casas tocaram o alarme, ou quando as crianças saíram pela porta. E também porque algumas casas pegou a imagem com câmera das crianças correndo até a escuridão e tal. E foi exatamente aqui que eu sabia como talvez
precisa achar as crianças. Todas elas são da mesma escola, logo a maioria é da região ali, um próximo ao outro. Então é só pegar um mapa, pegar a imagem de câmera de cada uma das crianças que saiu de casa, ver qual que é a direção que elas correm e tentar cruzar essa informação no mapa, para ver mais ou menos, né, algum lugar que elas possam ter ido. E coincidentemente, mais tarde, o Archer faz exatamente isso na metade do filme. Eu acho um absurdo que no filme eles falam que até o FBI tava lá, né, na procura das crianças e ninguém teve a capacidade de pensar nisso. Achei um pouco forçado isso daí, né, mas beleza. A menininha também fala que a polícia perguntou pro Alex se os colegas dele tinham falado algo em relação a sumirem, se era algum tipo de jogo ou algo do tipo. E mostra essa cena aqui, com o detetive dando uma coca pro moleque conversando com ele. Aparece o pai dele aqui, imóvel, e a tia dele, a Gladys, ao lado dele. De começo, a gente acha que eram os pais dele agindo normalmente, porém mais pra frente a gente descobre que essa é a bruxa responsável por tudo, e o pai dele aqui estava imóvel porque estava sob o controle da Gladys. Porém a Gladys mesmo fala pros detetives que o pai do Alex sofreu um AVC recentemente e não conseguiria se mover naturalmente, por isso ele parece imóvel. E eu acho legal que o filme conta a história por personagem, como se fossem capítulos, contando a perspectiva de cada um deles, igualzinho no filme Noites Brutais de 2022. Que a propósito é do mesmo diretor aqui, o Zach Cregger. Porém lá não tem tanto personagem igual tem nesse filme aqui. Depois de um mês sem acharem as crianças, eles decidem reabrir a escola. Porém um dia antes, fazem uma reunião para conversar com todos. E aqui começa pela perspectiva da professora da classe, a Justine. Outra coisa que eu acho massa é que tem muita cena que mostra vários ângulos. Por exemplo, esse pai aqui que culpa justamente a professora Justine por conta das crianças que desapareceram. Ele nada mais é do que o Archer, o Josh Brolin. Porém aqui não mostra o rosto dele ainda, mas mais na frente vai mostrar. Os pais começam a ser cada vez mais agressivos com ela, então ela acaba indo até uma loja comprar bebidas. Chegando lá, o maninho aparece pedindo dinheiro pra ela, falando que ele estava juntando dinheiro pra pegar o ônibus. Esse moleque aí é o James, ele aparece mais tarde no filme fazendo um papel de dependente de substâncias legais, e então esse tal dinheiro que ele iria pegar com a Justine, ele iria fumar o dinheiro. Ela compra aí umas bebidas e vê que tem uma caminhonete parada no estacionamento. No caso, é o carro do Archer, ele estava seguindo ela, a gente vê isso mais tarde também. Chegando em casa, alguém além de tocar a campainha e bater na porta dela agressivamente, também pichar a palavra bruxa no carro dela, com uma tinta vermelha. Mais tarde a gente descobre que esse alguém foi o próprio Archer, o pai de um dos garotinhos lá, o Matthew. Outra coisa é que chamam a Justine de bruxa, mas não sabe que tem realmente uma bruxa por trás do desaparecimento das crianças, no caso a Gladys. E também a cor vermelha, já que a Gladys usa justamente o sangue dela nos rituais de controle. Inclusive a peruca dela é ruiva, ou vermelha, né? Justine acaba sendo afastada do serviço dela, faz um boletim de ocorrência sobre o que fizeram com o carro dela e acaba encontrando o Paul, o ex-namorado dela, que acaba marcando com ele para ir até um bar beber. Ela também nota que ele tá com o dedo enfaixado. Mais tarde, na perspectiva do Paul, a gente descobre que esse machucado foi causado por ele ter se furado com uma agulha que o James usa para se furar com dorgas. E o filme também aborda o tema parasitas. Mais tarde a gente vê que a Justine estava dando aula sobre parasitas, e o diretor Miller assiste na casa dele um documentário onde fala exatamente sobre parasitas. Justine, Paul e James são parasitas controlados pelo vício. O James acaba roubando coisas para vender e sustentar o seu vício em drogas, e o Paul e a Justine têm o problema com o álcool. O Paul tá até tentando parar, porém a Justine tá bebendo descontroladamente. Inclusive o Paul faz parte dos alcoólicos anônimos. Tanto o Paul quanto a Justine também são controlados pelo prazer carnal momentâneo. O Paul, um cara comprometido, fala pra Justine que não tá bem no relacionamento. Momentos depois a gente vê que a mulher do Paul tava super feliz com ele e ela até tava tentando engravidar dele, porém ele não tava tão animado quanto ela. E a Justine, mesmo sabendo que o Paul é comprometido, tenta fazer o cara beber pra ele se soltar e assim eles poderem se pegar. O Archer quer ter o filho dele de qualquer jeito de volta. Eu acho que isso é mais motivado pela culpa que ele tem de não ser tão presente na vida do filho. Então ele faz de qualquer jeito pra tentar fazer e encontrar o filho dele de volta. Então ele xinga lá a Justine, vandaliza o carro dela com tinta vermelha, escrevendo bruxa. Ele vai na casa de uma das crianças e mesmo a mulher falando que não iria fornecer as imagens da câmera pra ele espera o pai da criança chegar pra poder pedir pra ele. Ou seja, ele iria querer pegar essa filmagem de qualquer jeito. E obviamente a bruxa Gladys faz um ritual onde quem é afetado se comporta como um parasita e ela controla
controla o que a pessoa afetada vai fazer. A Justine vai até a casa do menininho Alex, mesmo o diretor falando pra ela ficar longe dele. Chegando lá, ela vê todas as janelas cobertas por jornal, grama por fazer, o chão sujo, e por uma fresta em um dos jornais na janela ela vê duas figuras paradas sentadas no sofá, imóveis, que mais tarde a gente descobre que são os pais do Alex em transe lá no ritual, né, da magia negra da Gladys. E aqui mostra mais uma vez como as autoridades são absolutamente inúteis no filme. Beleza, os detetives foram lá, conversaram com o Alex e tal, viu que o pai dele tinha sofrido um AVC, mas e a mãe do moleque? Ninguém procurou saber dela. Eles literalmente só foram um dia na casa dele, porque no filme mostra exatamente isso. A Gladys coloca um monte de jornal nas janelas, e no único dia que os detetives iriam lá, ela mandou o Alex tirar tudo da janela, arrumar toda a casa, e no outro dia já tampa tudo de novo. Se eles tivessem ido pelo menos algum dia de surpresa lá, eles iam ver que tinha alguma coisa estranha lá. Por isso que eles se sentem tão constrangidos, igual a menininha fala no começo do filme. A dona, vulgo mulher do Paul, vai atrás da Justine e cobra ela por ter dormido com o Paul, e aqui mostra que todos que cruzam um limite em algum momento terão as consequências. Ou seja, fazer algo errado achando que nada vai acontecer, obviamente é errôneo, já que em algum momento as consequências vêm. Por exemplo, mais tarde, quando conta a história do Paul, ele encontra o James tentando invadir um lugar, ele pega o James e quando acaba sendo picado pela seringa no bolso dele, ele acaba perdendo a cabeça e dá um murro na cara do James. E isso aconteceu bem na frente da câmera do carro dele, ou seja, gravou ele sendo agressivo com o James sem motivo algum, pelo menos na frente da câmera. Ou seja, se o James tivesse feito algum BO, o Paul ia se ferrar muito. Outra coisa que é, como eu disse, o James faz parte da Alcoólicos Anônimos, e quando ele aceita beber com a Justine, ele tá ultrapassando um limite também, onde as consequências vêm. Outro limite que ele ultrapassa é que mesmo ele sendo comprometido, ele acabou indo se encontrar num bar com a ex dele, sabendo exatamente o que pode acontecer. Fora que quando o James aparece na delegacia para denunciar as crianças, né, onde que elas estão, o Paul acha que ele vai lá para denunciar ele, talvez, e assim ele começa a correr atrás do James. E correr atrás do James acabou levando a vida dele embora, já que ele vai sozinho na casa do Alex mais tarde e acaba encontrando com a bruxa Gladys, e o fim é triste. O James vive roubando para manter o vício dele, ele acaba sendo preso e no final do filme acaba sem vida também. E no final, quando o pessoal cruza a linha de sal lá na casa do Alex, inclusive o Alex também cruza, a Justine acaba sendo atacada pelo Paul, o Art pelo James e o Alex pelos próprios pais. Claro que todos controlados pela bruxa. O marido do diretor Miller acaba passando à frente do diretor e deixa a Gladys entrar na casa, mesmo o diretor Miller não querendo deixar ela entrar, e isso acaba com a vida dos dois, já que a Gladys usa a magia negra no diretor Miller para acabar com a vida do marido dele, e mais tarde o diretor acabaria sendo atropelado também. E a Gladys, né, que acaba fazendo todos esses rituais e no final acaba sendo despedaçada pelas crianças. A Justine tem um pesadelo onde mostra as 17 crianças que desapareceram dormindo, como se estivessem em um transe, e o único que não tá dormindo é justamente o Alex. Porém, ele tá com uma maquiagem de palhaço. Isso seria uma dica que as crianças estão vivas ainda, porém sobre o transe da Gladys. E o Alex com maquiagem de palhaço seria a forma, talvez, que ele estivesse sendo tratado pela Gladys, tendo que fazer absolutamente tudo na casa, sendo tratado como um palhaço. E também, depois de mostrar as crianças, no quadro onde a Justine estava dando aula, aparece a aula que ela estava dando sobre parasitas. Então vem essa cena aqui onde mostra a cara da Gladys com maquiagem de um palhaço. E mano, que susto que eu tomei aqui, bicho. Que bruxa miserável, velho. A Justine olha absolutamente tudo na casa, e quando você menos espera, quando ela deita a cabeça lá na cama, no teto aparece a véia. Quem ia esperar que a véia ia aparecer no teto? Justine para o carro na frente da casa do Alex e fica lá vigiando. Porém, ela acaba dormindo ao escurecer e a mãe do moleque sai da casa nesse naipe aí, ó. Para ao lado do carro com essa tesoura na mão, vai para a parte de trás do carro, pega uma mecha de cabelo da Justine e, moleque, essa parte aí não passava nem o Wi-Fi. Que cena assustadora. O jeito como a mãe do Alex anda, toda errática. Cara, é assustadora essa cena. Muito boa ela. Você espera o pior, né? Mas ela acaba apenas cortando o cabelo da Justine. Até porque, né, se a bruxa fizesse a mãe do Alex matar ali a Justine, ia chamar muita atenção pra frente da casa. Então vamos pra cena onde mostra a perspectiva do Archer. Ele tá dormindo no quarto do filho dele, onde o primeiro pôster que a gente vê é justamente de uma arma. Mais tarde, daqui a pouquinho na verdade,
verdade o Archer sonha justamente com essa arma em cima da casa dele com o número 217. Talvez esse sonho fale sobre essa parada de armas e tiros em escola. Claro que o filme aborda crianças sumindo, mas some justamente da escola. E também é um perigo real lá nos Estados Unidos aí, né? Josh Brolin dormindo na cama do menino com imagens do Batman. Uma curiosidade meio inútil é que o Josh Brolin foi considerado para o papel do Batman no filme Batman vs Superman, lá de 2016. Mostra também, bem sutilmente, que ele realmente não tá bem da cabeça, já que ele comprou a tinta entre aspas errada para a porta da construção na casa, não fez o pedido da grama, ou seja, a obra vai atrasar por conta de tudo que tá acontecendo na vida dele. Ele vai até a delegacia e esse cara tá parado encarando ele, com sangue saindo na cara dele, claramente pronunciando como o pessoal fica quando entra em transe pelo ritual da Gladys. Inclusive no final do filme, o filho dele fica com a mesma expressão. Então mostra aquela cena de início, onde eu falo que o Archer tava insultando a Justine, naquela reunião, e toda a cena é mostrada agora da perspectiva do Archer, dele seguindo ela até a casa dela e tal. Archer entra em um pesadelo e aqui atrás mostra um pôster de Mad Max, A Estrada da Fúria. Ótimo gosto pra filme, o moleque tem pelo menos isso. Archer encontra o filho dele dormindo na cama e fala que queria muito falar pro filho dele e tal, mas não conseguia, porém sempre quis dizer. Provavelmente ele tem um bloqueio e não consegue falar eu te amo pro próprio filho, e provavelmente ele é ausente na vida do Matthew aí, que inclusive a gente vê que ele é justamente o moleque que faz bullying com o Alex na escola. Talvez o bullying que ele faça na escola seria pra chamar a atenção do pai dele, não sei, não tô justificando o bullying do moleque, o Alex também não tem culpa, cara. E aí do nada a cara da Gladys aí com maquiagem no palhaço, com coberta e fronha do Batman. O vilão desse filme então aqui seria o Coringa? Inclusive, mano, puta susto que eu tomei aqui nessa cena, tá? Foi do nada, inesperado. E aí o Archer, né, tem a brilhante ideia dele de tentar cruzar algum lugar do mapa onde as crianças podem ter ido. E como eu disse antes, ele vai na casa de um dos pais, a mulher não deixa, o marido chega e depois ele fornece as imagens. A curiosidade aqui é que o casal é a Sarah Paxton e o Justin Long. Ambos fizeram o filme Noites Brutais de 2022 com o mesmo diretor do filme aqui. Como eu disse também, o Justin Long já tinha feito Olhos Famintos, e a Sarah aí fez aquele filme Super-Herói, o filme, que é uma sátira de filmes de super-herói. Andando de carro, ele vê de novo a Justine indo pro posto de gasolina e vai lá pra falar não sei o que mais com ela. E graças a Deus ele fez isso, porque foi bem na hora que o diretor Miller aparece com os olhos esbugalhados correndo atrás dela. E assim ele pôde salvar a Justine. E é aqui que a gente vê que tem alguém por trás de tudo isso, né? Alguma coisa maligna. O cara correndo aí igualzinho as crianças no começo do filme. Então corta pra parte onde conta a história do Paul e a gente descobre que a mulher dele é filha do chefe dele, ela quer ter filhos, ela tá viajando a trabalho e que ele participa dos Alcoólicos Anônimos. Tudo isso é falado em apenas 1 minuto. Ele vai atrás do James, se pica com a agulha dele lá, né? E acaba dando um soco no moleque, como eu disse antes. E a maior preocupação dele é que o moleque possa ter passado alguma doença, como HIV, por exemplo, através da picada aí, né, dessa agulha. Outro detalhe aqui é que o Paul e a Justine, né, eles acabam dormindo juntos, depois que eles vão ao bar. O cara tá com a neura de talvez ter pego uma doença com o James, e mesmo assim ele foi lá e teve relações com a Justine. Tipo, dane-se, né, se ele pegou ele pode ter passado pra ela. Um bicho miserável. E eu duvido muito que eles se protegeram pra fazer o que eles fizeram. A dona descobre, né, que ele traiu ela e provavelmente contou pro pai dela. Olha a cara que ele dá pro pau. E então a gente vai pra história do James, que mostra ele usando dorgas, roubando carros, e percebe um cartaz onde mostra que quem achasse aquelas crianças sumidas teria a recompensa de $50 mil. No caso, tem a foto das 17 crianças. Enquanto caminha pela rua, ele vê a casa do Alex, que aparenta estar completamente vazia, e como eu disse antes, grama sem fazer, correspondência jogada lá fora, o carro parado lá e não sai mais, as janelas fechadas por papel de jornal. Agora eu te pergunto, o que os vizinhos fazem? Ninguém percebeu a mudança ali que aconteceu? E ainda mais, só um molequinho pequeno entrava e saía com um monte de lata de comida. E não é qualquer menininho, é justamente uma das crianças, aliás, a única criança que não sumiu. Outra coisa legal de se falar é que o diretor teve como inspiração a ambientação de Os Suspeitos de 2013 e Magnolia. Enfim, por achar que a casa tá abandonada, o James entra nela para roubar coisas e vê a casa completamente suja e desarrumada. Ele tenta abrir essa porta aí, porém tá trancada. Essa é a porta onde fica a Gladys. Por isso, ela é a única que
tá trancada. Inclusive, um tempo depois ele escuta um barulho vindo justamente desse quarto. Ele, junto da gente, vê pela primeira vez que realmente são os pais do Alex aí completamente imóveis, sentado no sofá da sala. Mas ele continua pegando as coisas pra roubar. Enquanto ele tá procurando mais coisa pra ele pegar, ele vê um monte de comida enlatada na pia da cozinha. Mais tarde a gente descobre que isso é o que o Alex tá dando pra comer, tanto os pais dele quanto as crianças que estão no sótão. Aliás, no porão. Legal que o James vai no porão, né, pra ver. E essa cena aí lembra muito o filme Noites Brutais, que, como eu disse antes, é do mesmo diretor. E lá ele acaba achando as 17 crianças completamente imóveis. E mesmo ele vendo tudo isso e as crianças se virando pra ele e quase sendo pego pelos pais do Alex, ele ainda vai lá tentar vender as coisas que ele pegou da casa. Ele vai até a delegacia, o policial corre atrás dele. Quando ele foge, ele acaba dando de cara com a Gladys na versão palhaço de novo no meio da floresta. Parece o Pennywise. O policial acaba pegando ele e depois ele meter 3 agulhadas na cara do Paul, eles vão até a casa do Alex. E aqui eu acho que possa ser um erro deles, mas vamos lá. Eles vão lá cedo, né? O Alex mesmo nem em casa tava quando o James entrou lá. O Paul entra na casa, o James fica no carro, escurece com o James ainda no carro, então o Paul vai lá e pega o James e leva pra dentro. Agora eu te pergunto, em nenhum momento o Alex se encontrou com o James dentro da viatura? O Alex só encontra o Paul e o James depois, quando eles estão lá dentro da casa dele e ele chega da escola. Ou seja, tem algum erro de continuidade aí. E agora mostra justamente a perspectiva do diretor Miller, ou Marcos, né? Eu chamo de diretor Miller porque é o meu nome e assim eu não esqueço. Enfim, ele tá no celular com a Justine, que fala pra ele tudo o que tá acontecendo, ela ter achado estranho a casa do Alex. E ele marca uma reunião com os pais do Alex. Porém, quem aparece lá é a Gladys. E você vê o quão bizarra ela é. O batom todo errado na boca, a peruca, enfim. Mais tarde a gente descobre que ela estava doente e estaria sugando a vida dos pais do Alex pra ficar bem. Mas como não funciona, ela acaba pegando as 17 crianças pra sugar a vida delas também. E isso foi escolha da própria atriz que interpretou a Gladys, a Amy. E o diretor deu 2 escolhas para ela, ou essa, de ser uma bruxa que sugaria a vida das pessoas para se curar e viver mais, ou ela seria uma criatura não humana que estaria tentando imitar os humanos. Ela escolheu que iria se curar, porém eu acho que o diretor tava indo pro outro lado, né? Porque olha como que ela se maqueia e tal, o jeito como os humanos controlados por ela agem, parece um manequim tentando imitar os movimentos humanos. E também ela cita que os pais do Alex estão com tuberculose. Porém o diretor Miller fala que era comum ter essa tuberculose lá em 1800, no século 19. Ou seja, a Gladys aqui é mais velha do que a gente pensa. E aqui é mais uma parada, aqui é mais um detalhe da dublagem. Em inglês ela fala consumption, que era uma palavra que se falava bem antigamente, lá no século 18, 19, e depois veio a se tornar tuberculose. Ou seja, essa bruxa aí tá sugando a vida de muita pessoa por aí há muito tempo. Enquanto o diretor tá falando que teve uma denúncia de maus tratos, ela olha pra essa parada aqui que a gente descobre que ela pegou pra fazer o ritual dela na casa do diretor mais tarde. E bom, o diretor chama os pais dele e aparece essa véia aí, eu acho que isso seria um pouco suspeito demais, né? Desse ponto ele já deveria ter acionado as autoridades. Mas enfim, o marido do diretor Miller faz esse lanche aí pra eles comerem, e esse lanche é uma homenagem a Trevor Moore, que era amigo do diretor do filme aqui, e acabou falecendo. No caso é uma homenagem à sketch chamada Hot Dog Team, onde eles discutem sobre comer 7 cachorros quentes que poderia fazer mal e tal. Enfim, é uma pequena homenagem a um amigo dele, e a causa do falecimento dele foi ele ter caído de uma varanda, batido a cabeça e caiu da varanda justamente porque ele tinha ingerido álcool. Ou seja, o álcool e o vício aqui, né, é um tema bastante forte no filme, não é à toa. E como eu disse antes, eles estavam assistindo TV sobre os parasitas aí. A Gladys aparece falando que precisava falar com o diretor Miller e precisava de água porque estava passando mal. E aí ela faz o ritual dela. E aqui a gente vê como que o ritual funciona. Ela pega esse galho aí, coloca uma parada da pessoa que ela quer controlar, e aí com o sangue dela, passa no galho, e com o sino ela tem o controle da pessoa. Ela enrola o cabelo do marido do diretor Miller no galho, e aí ele seria o alvo então da pessoa controlada. O feitiço só para quando ela joga o galho dentro da tigela com água. Esse galho é da arvorezinha que a Gladys tem no quarto dela. E dá pra ver que no sino tem um triângulo e um 6. O triângulo até aparece no título do filme e tem vários significados, como força, equilíbrio e poder. Pode significar os 3 elementos da vida, no caso corpo, mente e espírito, e pode estar ligado às fases da deusa tríplice.
Enfim, tem bastante significado pro triângulo no meio da bruxaria. E o número 6 pode estar ligado com o número da besta, né? 666. Ela usa o diretor Miller para acabar com a vida do marido dele e depois ir atrás da Justine, que é quando a gente volta para aquela cena do poço de gasolina com a Justine e o Archer. Ele corre atrás da Justine justamente por causa do cabelo que a mãe do Alex roubou lá do carro, né? Enquanto ela dormia, mais cedo no filme. Enquanto a Justine entra na loja de conveniência do poço, dá pra ver o número aqui, ó, 666 no balcão. O número da besta. Outro detalhe que percebi, no começo até picharam o carro da Justine escrito bruxa. Quando a dona fica sabendo que o Paul traiu ela com a Justine, ela joga a bebida alcoólica em cima da Justine, lá no mercadinho. E a gente pensa que ela até ia, né, jogar fogo na menina. Porém não acontece. E aqui no posto de gasolina, quando o diretor Miller ataca ela, sai caindo gasolina pra todo lado. E a gente fica com aquela sensação que a qualquer momento tudo vai pegar fogo e vai explodir. Como se fossem atear fogo na bruxa, igual era antigamente. Enfim, a Justine consegue fugir e o diretor acaba sendo atropelado e perdendo a vida dele. Eles se juntam para tentar solucionar o mistério. Então vem a parte do Alex. Mostra o quão triste o que acontece aqui com o moleque. Primeiro, o filho do Archer fica fazendo bullying com o moleque. O pai dele vai buscar ele na escola todos os dias e avisa que a tia Gladys está indo para casa deles porque ela tá doente. Porém, nem o pai do moleque conhece direito ela e nem a mãe do Alex conhece direito ela. Mas como é família, ela vai para lá. Na escola do filho, igual eu falei, né? O filho do Archer fica fazendo bullying com ele, inclusive tá com um lápis na cabeça do moleque. Mano, que moleque tonto, bicho. E saindo da escola, ele nota que o pai dele não tava mais lá e vai andando até a casa dele. Chegando em casa, ele encontra a tia Gladys um pouco melhor do que ele tinha visto antes. Quando ele viu de manhã, logo cedo, né, a tia deitada na cama lá, quase imóvel, toda ferrada. E agora ela tá até de pé, melhor aí, conversando e tal. E os pais dele já estão tomados pelo ritual da véia. Porém, ainda conseguem falar um pouco, porque tá no começo ainda, né. E aí o bagulho começa a ficar louco, porque ele percebe que tem algo errado. A Gladys faz os pais dele se machucarem na cara com garfos e fala que poderia facilmente fazer eles se comerem. Pra isso não acontecer, é só ele não contar pra ninguém o que tá acontecendo na casa dele. E aqui o maior erro da Gladys é ela ter feito o ritual justamente na frente do Alex, porque mais tarde o feitiço se volta contra o feiticeiro. A partir daqui ele começa a alimentar os pais dele, porque eles já ficam completamente imóveis. O Zack, o diretor do filme, fala que esse final seria um registro diário sobre ele mesmo na infância, já que os pais dele eram alcoólatras. Então ele meio que vivia fazendo as coisas na casa dele, cuidando dos pais e da casa, e isso conciliando com ele indo pra escola e voltando para casa. Onde a casa dele era para ser um lugar de descanso, era uma completa bagunça, igual mostra aqui no filme. A Gladys pede ajuda pro Alex, dá pra ver que ela tá pior, e pede para ele pegar algo de cada criança da sala dele. Ele leva para ela, porque ela disse que se ele fizesse isso, ela melhoraria e iria embora, e deixaria a família dele em paz. Ela faz o ritual, as crianças vão até a casa deles, correndo às 2h17 da manhã, então a gente consegue ver por outra perspectiva, agora que quando os detetives perguntam as coisas pro Alex, tá a Gladys e o pai dele imóvel do lado dele. E é aqui que a gente vê que não eram os pais dele, né? Não era a mãe no caso ali, né? Era a Gladys. E agora, além dos pais dele, o Alex também tem que alimentar as 17 crianças. E um certo dia ele chega em casa e encontra tanto Paul quanto James paralisados na sala. A Justine e o Archer são atraídos para dentro da casa e aí começa uma luta insana, com o James incansável indo atrás do Archer e o Paul indo atrás da Justine. Porém a Justine consegue pegar a arma do Paul e tirar a vida dele e também a vida do James. Enquanto isso, os pais do Alex também vão atrás do Alex, que estavam servindo de guardiões do quarto onde a Gladys estava. E em uma das cenas que a mãe do Alex mete a cara na porta, uma referência ao filme Iluminado. Agora sim, referência ao filme. A Gladys faz um ritual com o Archer atacando a Justine e o Alex faz o ritual usando um fio de cabelo da Gladys, fazendo todas as 17 crianças correrem atrás dela. Inclusive essa cena aí lembra bastante o Scooby-Doo. Esse final do filme aqui, com as crianças correndo atrás da Gladys, é um alívio cômico. Até porque o diretor do filme originalmente é um cara das comédias. Bom, e o filme termina, né, com as crianças correndo loucamente atrás da Gladys e comendo ela, literalmente. E com a morte da Gladys, todos que estavam sob controle dela se libertam. A menininha narra, falando que os pais do Alex continuam sendo alimentados, porém por outra pessoa, no caso outra tia do Alex, e agora é uma senhora boazinha. E as crianças voltaram para seus pais.
onde algumas estão conseguindo voltar a falar depois de 2 anos. Provavelmente, como os pais do Alex ficaram muito tempo sendo sugados pela Gladys, eles ficaram mais esgotados. Já as crianças se recuperaram melhor porque foram bem depois. E o que a menininha fala no começo do filme sobre todas as crianças saírem da casa às 2h17 e nunca mais voltarem, é verdade, já que elas nunca mais vão voltar a ser as mesmas depois desses acontecimentos. E bom, a menina que tá contando aí é a voz de uma criança e também conta que aconteceu na escola dela. Sendo assim, pode ser mais uma das 17 crianças aí, já que ela fala que tem 11 anos hoje e há 2 anos atrás ela teria 9, que é a idade das crianças quando sumiram. Inicialmente não teria ela falando que as crianças voltaram a falar, só teria a cena do menino no colo do Archer sem falar nada, imóvel, e seria um final bem mais trágico. E aparentemente era para ter um capítulo final aqui contando a história da Gladys também. Porém a não acabou indo pro filme, e já confirmaram que vai ter um filme contando a história dela. Então logo logo tá aí a história dela. Se você sabe algum detalhe que eu não coloquei aqui do filme, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like, se inscreve no canal e um beijo.